E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Aqui quem fala é o Danilo de Figueiredo, diretamente dos estúdios Blick, em Osasco. Estou aqui com esse episódio do nosso quadro. Estamos com pão de queijo hoje, porque tá cedo, estamos com fome. Estamos no nosso quadro de personalidades históricas, né? Esse quadro já gravamos Martin Luther King Jr., já gravamos Lenin. Que mais? Não lembro, mas foi uma porrada de gente. Graças a Deus. E agora estamos com esse episódio atual, que é o o John Kennedy. Robert Downey Jr., Homem de Ferro? O John Kennedy. A ideia do Fábio. Então já eu passo a palavra pro Fábio para ele explicar as inspirações dele em relação a esse episódio. Episódio muito interessante, ficou muito legal. O roteiro, né? Então a gravação imagino que vai ser legal também. E é isso. Eu já falei do Fábio, vou passar a palavra para ele, diretamente de Portugal, nosso querido Fafá. Como é que você tá, Fábio? E qual que foi a ideia dessa personalidade histórica? Olá a todos, como é que vão? Olá Danilo, olá Matheus, olá o Jonas do estúdio. Bem, acho que todo mundo acompanhou no noticiário que uma das N medidas lá imediatas que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou foi a liberação dos arquivos que o governo tem considerados como classificados ainda, né, como ultra secretos, ao público, né? Entre eles a morte de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, Bob Kennedy, seu irmão, senador por Massachusetts, não sei agora, mas ele era senador, também assassinado, e o reverendo Martin Luther King. Como o Luther King nós já fizemos o episódio, e o Bob Kennedy está muito atrelado com o John F. Kennedy, aí resolvemos fazer um episódio sobre esse tema. Evidente que ainda não sabemos quando é que vão ser disponibilizados os arquivos, né? Ainda, mesmo que seja disponibilizado, vai ter que ter um trabalhinho ali dos historiadores para ler, pescar o que é importante ali nessa história. Mas já vamos começar a dar uma palhinha, dando uma introdução sobre quem foi essa personalidade, como morreu e onde comia, onde vivia, hoje no Entre Prosas e Divagações. É isso aí. E, inclusive, quando o Trump divulgou, né, que abriria esses documentos, ele soltou uma frase que corrobora muito com as teorias de conspiração, né, próprias dessa extrema-direita. Ele falou assim, vocês agora saberão tudo. Que é aquela coisa bem dramática. Fez o assim, Nelson Rubens. Exatamente. Então... Por Deus. E o John Kennedy tem o segundo nome, eu acho legal, o Fitzgerald. Acho um nome muito Gosto muito da bebida. profundo. Fitzgerald é bom. Exatamente. Agora vocês já ouviram a voz do nosso querido Matheus, com seu belo cabelo verde, que eu ainda não me acostumei, mas eu acho muito bonito, já que mostra que ele é um palmeirense como nós. Thank you very much. E... Como nós? Como nós, como eu e você. Como nós. Como nós, não, como vocês. Aí. Eu não me enquadro nisso daí, graças a Deus. Isso aí, Matheus, como é que você está? Bem, com sono, com fome, tomando cappuccino, gelado e com pão de queijo. Depois de tomar um café duplo. Depois de tomar um expresso duplo, que tem que ser assim, cair da cama hoje, literalmente, né? Gente, São Paulo, tá horrível o tempo, era pra estar dormindo, assim, ó. Mas olha a dedicação, compromisso. Tá um tempo bom pra dormir, né? Tá um tempo ótimo pra dormir, né? Mas, como é um episódio também de muita fofoca, então, não me desagrada em nada. Então, pra mim, tá ótimo, né? Estar aqui fofocando sobre o John Kennedy e entender o que o Trump quer com esse documento também, né? Porque ele não liberou à toa. Alguma coisa ele quer criar aí com esse tanto de revelação. Porque ele também quer derrubar o sigilo, né? Pediu pra derrubar o sigilo do assassinato do Martin Luther King. Uhum. Então, assim, tem alguma coisa há de vir aí, né? Trump fofoqueiro. Não, e com as teorias de conspiração, que é o que pesam em cima disso, eu tô doido pra entender qual que é a teoria que eles vão criar. Vamos falar, inclusive, de teorias da conspiração nesse episódio. Vai ser o finzinho do episódio ali. Nos ateremos a isso, a parte que Lupus, que conhecimento. parte que o Matheus adora.
É isso aí, então vamos lá. Fafá, faça as honras, por favor. Vamos então a isso, claro, que não podia ser diferente. Vamos começar logo no início da vida de John F. Kennedy. Ele nasceu no dia 29 de maio de 1917, grande ano, em Brooklyn, Massachusetts, Estados Unidos. Já em 1941, se voluntariou ao Exército dos Estados Unidos, mas foi rejeitado por ter problemas na coluna. Ô, Fábio, Fato que vai o perseguir por toda a sua vida. eu passei Diga. essa primeira parte pra você, porque eu não sei falar eu não consigo pronunciar o estado onde ele nasceu, velho. Então eu passei essa primeira parte pra você. Massachusetts? Cara, isso não sai da minha boca, eu não consigo. Ele não sabe falar Massachusetts. Não Tenta. consigo. Não. Vai se ferrar, não me faz passar vergonha, não. Tudo bem. Eu também não acho que eu sou a melhor pessoa do mundo para falar o nome desse estado. Deveríamos fazer uma petição para mudar o nome do estado. Eu Por também favor, acho. escolha um nome mais fácil. Osasco. Mas Osasco. Ih, já tem 2 Osasco, um na Itália e um no Brasil, terceiro nos Estados Unidos. Não sei se daria muito certo. Aí eu queria ter uma confusão. Ia pegar um trem para Osasco, acabou lá em Boston. Tá bom, Acontece. pô. Que também já não é um nome bom. Tá? Pois é. Bom, mas aí é um problema dos falantes de língua portuguesa, né? Mas enfim, retornando aqui, como eu havia dito, ele foi recusado no exército pelo problema que ele tinha de coluna, uma coisa que vai perseguir ele pelo resto da vida, vai ser notório ele na época da presidência, tem fotos, qualquer foto que você for olhar que ele está falando numa cadeira, pelo menos que seja dele, né? Tem uma almofada especial, porque realmente ele tinha um problema tremendo nas costas. Né? Chinelinho. Brincadeira. Olha, não diga chinelinho, porque eu também sofro de problemas na coluna. E olha, Chinelinho. quando me perguntam, tá com dor nas costas? Eu falo, olha, quando eu não estou, esse é meu segredo, eu sempre estou com dor nas costas. A gente O já tá espinho na eu tô num carne modo do Fábio. que eu já nem sinto a dor, porque eu sei que ela tá lá, assim. Ah, tá com dor nas costas? Eu, puta, me lembro e começa a doer. Mas enfim. Psicológico, então. Ainda no ano de 41, foi aceito pela Marinha graças à influência de um oficial amigo de seu pai. Isso é um fator muito importante de ser relevado, uma vez que a família Kennedy era uma família poderosa e influente na região da Nova Inglaterra. Né? Não veio de uma família normal, comum, simples, não. Ele vem de uma família extremamente poderosa e influente até os dias de hoje. Pronto, dito isso... ou seja, consegue um trabalho graças a uma família influente, né, como eu havia dito, diferente de milhões de outros estadunidenses. Ingressa como tenente da Marinha, já um cargo acima da maioria dos ingressantes, e imediatamente abaixo de capitão. Mas uma consequência de ter nascido numa família rica e influente, não fruto do seu próprio mérito. Trabalhou em escritório inicialmente, mas depois foi designado a operações no Pacífico, onde foi promovido a comandante, participando de diversas missões de ataque surpresa. Em 2 de agosto de 1943, o barco que comandava foi atacado por japoneses. Kennedy caiu ferido na água, mas conseguiu ajudar os colegas em estado mais grave até chegar em uma ilha próxima, onde foram resgatados. Porém, contudo, por questões de sua bravura, recebeu a medalha da Marinha e dos Fuzileiros Navais. A referida ilha foi batizada de Ilha Kennedy. Um pouco prepotente, eu acho, já assim, colocaram logo de cara o nome da ilha com o nome do Kennedy, assim, sabe? Teve tanta gente que também deve ter ajudado, claro, não sei o quê. Mas aí também é a influência da família, assim, né? Não, imagina. Você acha que a nobre casa dos Smiths teria também esse mesmo privilégio? Exatamente. Tipo, do nada. Essa ilha agora é minha. Vai ter meu nome. É bem estadunidense isso. Assim, não, estadunidenses, mais uma vez invoco o nome do Império Português, que eles sim começaram com a mania, chegou, bonita ilha, gosto muito bonita, vou chamar de Ilha Formosa. Aí o chinês falou, não, mas aqui já chama Taiwan. Não te perguntei, é Formosa agora. Pois é coisa de imperialista isso. Pronto, agora sim falou bem, agora falou bonito. Bem, agora já dando um salto, então, e chegando à vida política, o início da carreira política de John F. Kennedy,
Em 1946, inicia a vida política após um político democrata abandonar o cargo na Câmara de Representantes, Congresso dos Estados Unidos. Com um cargo vazio, Kennedy teve a chance de concorrer ao cargo e venceu com uma boa vantagem seu adversário republicano. Ficou no Congresso de 1942 até 1952. O interessante 46. é que, embora fosse... 46 a 52, que eu falei. Não. 46 a 52. Você falou de 42 a 52. Ah, perdão. Às vezes o cérebro se embaralha aqui um pouquinho. Com números é foda, né? Pra historiadores, né? Pois, números dão uma confusão, mas enfim, retornando aqui. Apesar do John F. Kennedy ser do Partido Democrata, o mesmo do então presidente Harry Truman, em algumas votações os votos de Kennedy diferiam dos votos do partido que fazia parte e das opiniões do então presidente. No fim de 52, John F. Kennedy se elege já como senador dos Estados Unidos. Em 1953, Kennedy se casa e logo após o seu casamento passa a se ausentar das suas obrigações com o povo estadunidense para tratar dos seus problemas de coluna. Durante a recuperação, escreve um livro com o título de Profits in Courage, vencedor do prêmio Pulitzer e melhor biografia de 1957. O interessante notar como a biografia de Kennedy é sempre voltada em heroísmo, mesmo em vida, né? Uma coisa que eu acho que é muito intrínseca da cultura estadunidense, aquele manifesto do destino, que eles nasceram para serem heróis, quase, né? É parte da estratégia imperialista estadunidense transformar as lideranças políticas do país em grandes heróis, mesmo para a população do país. Os presidentes são sempre marcados por grandes histórias, construindo uma imagem de super-herói, ou seja, uma narrativa da construção do herói, basicamente. O mesmo se repete na construção desses personagens no cinema hollywoodiano, onde as figuras políticas são sempre exaltadas em demasia. Não há crítica às figuras políticas na construção dessa imagem. Com Kennedy, esse processo se aprofunda, já que o presidente foi morto e, consequentemente, acabou por se tornar como uma espécie de mártir extremamente exaltado, ainda mais por uma nação como a dos Estados Unidos. A popularidade de JFK vai crescendo conforme avançam os anos e seu trabalho no Senado vai ganhando mais prestígio. Em 1956, ele concorre para ser vice-presidente do candidato democrata Adlai Stevenson, que termina em segundo lugar, embora não tenha vencido o pleito. Foi importante para alavancar sua figura ao conhecimento de todo o país pela primeira vez. Já nas eleições presidenciais de 1960, Kennedy declarou a sua intenção de concorrer ao cargo de presidente logo no dia 2 de janeiro de 1960, né? Aproveitando que já tinha dado a sua... já tinha dado, como posso dizer... Já tinha alavancado a sua imagem internacional a nível nacional na eleição anterior. Nos Estados Unidos, há que primeiro a ser eleito candidato pelo partido e depois concorrer ao cargo de presidente em si. Ou seja, primeiro nós temos as primárias dos partidos, o que na prática acontece quase em todos os países do mundo, sempre há as primárias, no Brasil também não é diferente, só que no Brasil acaba por não se dar tanta importância às primárias e às eleições diretas, uma vez que a gente sempre tem primeiro e segundo turno. Nos Estados Unidos, como são dois partidos que acabam por se exaltar no sentido que acabam tendo uma projeção melhor, sendo que não é só dois partidos que há nos Estados Unidos, há outros, mas evidentemente só esses dois acabam por sobressair. Nos Estados Unidos acaba tendo, então, as primárias dentro dos partidos e depois a eleição, que aí é aquela confusão maluca de delegados, que o voto popular não quer dizer nada, quem ganha mais delegados é o que mais importa, não? Passou o ano em campanha, tentando garantir a preferência dos eleitores democratas em cada estado. Os resultados positivos foram mostrando que era uma capacidade de um candidato popular entre os eleitores democratas
e foi conquistando vitórias importantes contra os seus adversários. Em 13 de julho de 1960, Kennedy foi eleito o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o segundo católico a conseguir esse feito. O primeiro havia sido Al Smith, em 1928, apoiado pelo então pai de John Kennedy. Isso mostra, mais uma vez, como o processo político dos Estados Unidos é extremamente elitizado, fazendo com que as imensas maiorias dos políticos do alto escalão sejam provenientes de famílias bastardas, ricas e com poder político já prévio, ou pelo menos um poder político que se diga local, né? Já teve uma certa base. Mesmo candidatos pertencentes a minorias políticas, como atualmente Kamala Harris, são provenientes de famílias bastante ricas, o que mantém o poder político estável dentro de um clã absolutamente restrito e sempre liberal ou neoliberal. Isso é importante a gente ressaltar por duas questões. Por exemplo, os Kennedys até hoje são um clã importante dentro do Partido Democrata. Quem os Kennedys vão apoiar sempre é uma questão relevante dentro do próprio partido. Há, evidentemente, outros clãs, que não só este. Os Clintons também têm uma relevância muito importante. Só gente não incrível. É que acaba... Que clube delicioso. Isso que são os democratas. Né? Pois... Imagina ser republicano. Não, e aí é que eu ia chegar ao segundo ponto. Muita gente, eu vi nas últimas eleições, principalmente nos Estados Unidos, apoiando a Kamala Harris, o Partido Democrata, como se fosse um partido de esquerda. Gente, não há um partido de esquerda a este nível. O que a gente chama de esquerda nos Estados Unidos, no Brasil, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Os democratas não são um partido de esquerda. Eles são progressistas, de fato, em algumas pautas, mas como diz tem um meme famoso que eu acho que ele trata muito bem isso. A diferença entre um democrata e um republicano, que o republicano vai bombardear algum país de terceiro mundo com a bandeira dos Estados Unidos e os democratas vão bombardear o mesmo país com a bandeira LGBTQIA+. Essa é a única diferença. A bomba vai ter um destino igual. Não muda em absolutamente nada. Até um fato curioso, os democratas foram os que mais bombardearam terceiros países do que os republicanos, tá? Então... a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. Que eu separei um tópico só pra isso. Só pra explicar isso. Porque é uma temática bem importante que é muito pouco debatida no Brasil, né? Especialmente na imprensa brasileira. Você vai ligar a Globo News e eles não vão estar debatendo isso, né? Não vão estar explicando por que raios os democratas... inclusive, uma coisa que o Fábio falou, né? Que o Kennedy ganhou o prêmio de literatura. O Barack Obama, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel da Paz. E o Barack Obama, pois é, que é uma contradição impressionante. Que pacífico, né? Pois é, o Barack Obama, em sua governança, mais pessoas morreram no Oriente Médio em sua governança do que, por exemplo, George W. Bush. E o imaginário é que o Bush ele é mais violento e tudo mais. Mas é por conta dessa questão identitária, assim, né? Tipo, da maneira como um democrata se manifesta sobre algumas pautas que parece ser mais progressista, só que ao mesmo tempo ele tá matando gente no Oriente Médio, né? Tipo, muito mais do que o próprio republicano Bush, por exemplo. E há também casos que eu gostaria assim, de exaltar, por exemplo, no final do governo do Trump, o Trump foi aquele que deu a canetada falando que ia retirar as tropas do Iraque e do Afeganistão. Só que tinha um processo a ser seguido que culminou somente na saída total, já no governo do Biden. Mas o Biden poderia dar uma canetada diferente, continuar com os exércitos no Afeganistão, não continuou, e aí fez aquelas cenas trágicas das pessoas desesperadas tentando entrar nos aviões dos Estados Unidos, tentando fugir, porque o Talibã já estava ali em torno de Cabul, a capital do Afeganistão, né? E tinha muita gente que apoiou os Estados Unidos naquele contexto. E eles abandonaram o Afeganistão e, assim, começou errado invadir, tudo bem. Não que o Afeganistão também fosse um poço de bondade, porque o Talibã também, que governava antes, também não era nada de bonzinho, mas a maneira como foi feita essa saída dos Estados Unidos deixou muita gente a literalmente a ver navios. Nesse caso, não a ver navio, a ver aviões. E pessoas que colaboraram com os Estados Unidos, foram abandonadas pelos próprios
e deixadas a reveria e a própria morte no Afeganistão. Uma morte que também, assim, não é direta dos Estados Unidos, mas é consequente dos atos dos Estados Unidos. Quando você se sentir burro, lembra que os Estados Unidos invadiu, gastou bilhões e bilhões de dólares no Afeganistão para sair e deixar exatamente igual de quando eles chegaram. Não mudou nada. Voltou o Talibã, voltou as mesmas besteiras, né? Como chamar isso de besteira? Mas deixou igual, né? Assim, o Fábio se reprimindo, né? E um governo democrata. Os atos falhos. O Fábio fala, logo o seguinte ele se reprime. Reprimo não, me corrijo. Corrijo. Quando erro, também tem que ser homem de assumir. Isso aí. Eita, como é humilde. Quase nada. Mas enfim, já depois dessa longa divagação, retornando aqui já aos anos 60 com Kennedy, são raríssimos os políticos que questionam os status quo naquele país. E mesmo os mais progressistas são os mais, no máximo, sociodemocratas. Muito bem dito isso, que realmente, como eu havia dito anteriormente, não existe uma esquerda, pelo menos que não esteja no poder nos Estados Unidos. Claro, há grupos políticos dos Estados Unidos que são de orientação de esquerda, mas esses, evidentemente, não estão no poder. Apesar de ser um político bastante popular, as eleições daquele ano se mostravam bastante apertadas, talvez a mais apertada desde o ano de 1916. Com isso, Kennedy convidou o Lyndon Johnson a ser o seu vice-presidente, contrariando muitas alas do Partido Democrata. A escolha, porém, fazia sentido para Johnson, pois Johnson era um político mais da ala conservadora, para não dizer, no mínimo, racista. Muito popular no sul dos Estados Unidos, e Kennedy, ao contrário, contava com grande desconfiança da população sulista. Isso lembrando que o Kennedy era oriundo de uma família católica, e no Deep South, que é conhecido, né, o sul profundo dos Estados Unidos, o racismo deles é muito maior do que só aquilo que a gente está acostumado a ver de brancos sendo racistas contra negros. Lá eles têm a filosofia, melhor dizendo, uma terminologia WASP, que é White American, White Anglo-Saxon and Protestant, que é o americano que é branco de origem anglo-saxã, ou seja, não é qualquer tipo de branco. Um italiano aí já está nessa visão racista abaixo deles, qualquer branco de origem latina está abaixo deles, e tem que ser protestante, né? Que católico também tem essa questão. Por isso que é engraçado quando a gente fala sobre o catolicismo. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma visão sobre o catolicismo como uma religião dominadora, né, muitas das vezes. Mas isso depende muito do contexto. Nos Estados Unidos, é uma religião mais de protesto, pois são as minorias que professam a fé católica. O mesmo acontece, por exemplo, na Irlanda ou na Escócia, no Reino Unido como um todo, né? Então, acho que é importante fazer essa discrepância, essa separação, né? Para que a gente possa entender que o catolicismo, no caso, nesse contexto em específico, ele tem um ar diferente e acaba justamente sendo o foco dessas pessoas do Deep South, que tem esse preconceito já instalado neles contra os católicos, consequentemente, neste caso, contra o John Kennedy. Entre setembro e outubro de 1960, foram realizados 3 debates entre Kennedy e Robert Nixon, sendo que o primeiro foi em 26 de setembro de 1960, foi o primeiro debate presidencial televisionado na história dos Estados Unidos e foi assistido por cerca de 70 milhões de pessoas no país inteiro. Um número muito alto para a sua época. Após esse primeiro debate, a campanha de Kennedy emplacou, e também por sua desenvoltura fácil em frente às câmeras. JFK foi ganhando popularidade entre os eleitores com acesso à televisão, enquanto os que viam pelo rádio seguiam Nixon. Só um rápido disclaimer, Danilo, uma pequena anedota. O Danilo sabe, eu sou muito fã dos Ramones. Uhum. E eu li a biografia do guitarrista da banda, o Johnny Ramone, e ele era, apesar de ser um guitarrista de uma banda de punk,
Ele era um republicano direitista daqueles, assim, mais fervorosos possíveis, do nível que se tivesse vivo nos dias de hoje, com certeza seria um trumpista de primeira linha. Coisas dos E Estados Unidos, né? sem sombra de Particularidades dos dúvidas. Estados Unidos. E isso que o vocalista, o Joey, era completamente de esquerda, assim, esquerda, né? Esquerda à la Estados Unidos, mas democrata, enfim. Esquerda, Algo que eles não se batiam esquerda muito. estadunidense branca, né? Que a esquerda estadunidense de verdade chama Panteras Negras. Exatamente. Não, mas também tem o Partido Comunista dos Estados Unidos, tem uma esquerda, existe esquerda, como eu falei, nunca está no poder. Mas enfim, a anedota é o seguinte, nunca vai. No livro dele, que chama Comando, ele fala que começou a se interessar por política, ele falou que começou a se sentir republicano, quando teve justamente esse debate. E ele, como era cidadão de Nova York é um reduto histórico democrata, as pessoas ficaram fascinadas pelo Kennedy, porque achavam ele bonito, gostavam do jeito que ele falava, e falavam que o Nixon era feio. Para os padrões da época, realmente, o Nixon era muito feio comparado com o Kennedy. Ele falava que ficava bravo com isso, porque falava, o presidente não tem que ser o mais bonito, tem que ser o melhor. E aí ele começou a apoiar o Nixon só por causa disso. Não só porque ele era feio. Melhor, é porque ele foi do tipo aquela coisa, eu vou torcer pelo feinho, sabe? Eu vou torcer pelo underdog. Mas aí, claro, depois evidentemente virou republicano de fato, né? E pronto. Combinou, acho que umas últimas coisas que ele fez em vida foi quando o Ramones foi indicado ao Rock and Roll Hall of Fame. E aí lá os membros que ainda estavam vivos, que eram todos menos o Joey, ficaram falando lá, obrigado, não sei o quê. E o Johnny foi curto grosso como a música dele. Ele falou, obrigado, God bless America and God bless President Trump. Deus abençoe os Estados Unidos e Deus abençoe o presidente George W. Bush. Triste. Eu acho engraçado. É tão triste que é engraçado, francamente. Para alguém que já seguiu eles, viu muito, estudou muito sobre eles, assim, para quem conhece, sabe que é zero surpresas. Pra quem conhece, sabe, é uma frase que eu mais gosto atualmente. Dito isso, fim da divagação, retornamos aqui já novamente, né, para o John F. Kennedy. Após o primeiro debate, a campanha de Kennedy emplacou e também, por sua desenvoltura fácil em frente às câmeras, isso eu já falei, perdão. No dia 8, agora sim, no dia 8 de novembro de 1960, o povo dos Estados Unidos foi às urnas e elegeu seu novo presidente. O pleito foi bastante acirrado e no voto popular, Kennedy venceu por 49,7% dos votos, enquanto Nixon 49,5%. Já no colégio eleitoral, que, como eu havia dito, esse sim é o que vale, John F. Kennedy conseguiu 303 votos contra 219 delegados do republicano, e assim se tornando o mais novo presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente católico da história. O segundo, se não me engano, vai ser justamente o Biden, né, que recém saiu. E com isso, encerro a minha parte, passo a palavra para o Danilo, que já vai entrar no governo de fato do Kennedy. É isso aí. Ô, Fábio, eu não tenho competência para isso, tá? Então eu vou pedir para você. Mas eu não sei se você sabe também. Você quer explicar essa questão de delegados e tal? Que eu realmente não sei explicar. Assim. Eu até entendo como é que funciona, mas explicar já é dos 500. Mas, assim, eu vou tentar explicar a grosso modo, porque eu também não sou a melhor pessoa do mundo para explicar, mas os Estados Unidos, como a gente sabe, é dividido por estados, e dentro dos estados nós temos os distritos eleitorais, né? Ou seja, por exemplo, temos um distrito eleitoral no estado do Wyoming, que é simples, é um só. É muito fácil. O estado inteiro é um distrito eleitoral. Dentro desse distrito tem uma eleição interna, basicamente. Quem você quer votar, republicanos ou democratas? O distrito em questão que votar mais, por exemplo, votou mais nos republicanos, ele vai dar um delegado para os republicanos. Isso vai variar conforme os estados. Estados mais populosos, como Texas, Califórnia, possuem mais delegados. Quem ganha esses estados
ganham um número muito grande de delegados. A questão é que Texas e Califórnia são estados muito bem definidos politicamente. Texas é republicano, Califórnia é democrata. O que é primordial, que é o que é mais importante a gente se atentar na eleição dos Estados Unidos, são os swing states, os estados pêndulos, que são estados que ora votam nos republicanos, ora votam nos democratas. E quando eles ganham um estado, ganham como um estado como um todo. Há casos que, por exemplo, há um estado que ganhou republicano, mas tem esqueci agora o nome, um reduto eleitoral que tem um voto em si. Ele elege separadamente do outro estado. O que eu quero dizer com tudo isso? É muito complicado, gente. Se eu explicar para vocês, imagina um americano comum que também não consegue, às vezes, nem perceber essas questões. Estadunidense. Por isso que... perdão. Obrigado, Americanos somos todos. Somos todos. O que também não está errado chamar os Estados Unidos de americanos. De fato, estão na América. A não ser que você nasça no Havaí, que aí você é da Oceania. Ou seja, no caso dos Estados Unidos é muito complicado e é por isso que às vezes a gente tem essa questão do voto popular e o voto de delegados. Tem a primeira eleição do Trump e o Trump não ganhou o voto popular, mas ganhou o maior número de delegados, que é isso que importa. O número de delegados não tem a ver muito com o número da população em si. Às vezes pode ter um delegado que representa uma população muito pequena, sei lá, de 10 mil pessoas, enquanto o Wyoming, que representa somente um delegado, são 500 mil pessoas. Por isso que tem essa discrepância entre eleitores, número de voto popular com número de delegados. Por isso que as campanhas presidenciais, elas costumam focar nos estados e não, como é no Brasil, você foca muito na população mesmo, né? Você faz uma campanha voltada totalmente para a população. Nos Estados Unidos é diferente. Os candidatos a presidente, a vice, eles costumam viajar todo o país com ônibus, né? Fazer toda uma carreata, né? Como a gente tem aqui no Brasil a carreata do Biruliro, mas lá eles fazem isso durante a campanha, porque eles precisam angariar os votos dos delegados, né? Então eles vão nos distritos e começa a conversar, como se fosse o prefeito indo nos bairros. O prefeito pega a campanha dele, vai em cada bairro, vai entender o que a Zona Leste está precisando, o que a Zona Oeste. Na feira. Exato. E lá fora, a campanha dos presidentes, eles focam muito nisso, assim. Eles vão para esses estados que eles entendem que são esses estados pêndulo e vão disputar o voto dos delegados, né? Não é nem fazer a população como um todo ir votar, mas garantir que a narrativa que vai prevalecer dentro daquele estado seja uma narrativa ou republicana ou democrata, né? Pra pegar esse voto, assim. E também tem esse lugar, né? Essas eleições, por exemplo, as últimas eleições que tiveram, os democratas perderam estados, né? Ao invés de ganhar, né? De manter, eles não conseguiram os pêndulos e ainda perderam o que o Biden tinha conquistado na eleição anterior, né? Então, também é isso, é manter os estados que você tem. Foi uma lavada que os democratas levaram. Foi uma lavada. Eles perderam todos os estados pêndulos. Foi assim, eles perderam, mas assim, feio. Não é assim. É em parte sim mérito do Donald Trump, porque o governo dele teve uma baixa inflação, um poder de consumo alto para o padrão médio estadunidense, baixo desemprego, enquanto o Biden teve um maior sucesso econômico, mas isso não refletiu na vida do dia a dia do americano, do estadunidense, perdão. Consequentemente, o americano comum desses estados pêndulos que não tem uma filiação política muito precisa, falar, pô, o governo do Trump estava ganhando bem. Mas ele estava deportando, estava maltratando as pessoas. Meu filho, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa, é isso que me importa. No fundo, é muito mais isso do que questões políticas, pelo menos dentro da visão comum do estadunidense, principalmente nesses estados pêndulos. E o Trump só perdeu porque teve a pandemia também no meio, que é o que ficou fresco na memória das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que é um país onde você não tem saúde pública, né? Você não tem esse acesso como é o Brasil, que tem o SUS. Mas quando passa toda essa pandemia, as pessoas lembram como estava a economia, aí é óbvio, né? Que aí, eu falo, cara... Especialmente a economia prática, né? Exato. Igual o Fábio falou, tipo, os números econômicos do Biden são melhores. Não interessa, a prática, o dia a dia,
É o que pega. O governo Lula tá com as expectativas de inflação, pipipipopopó, ótimos os índices. Mas isso não reflete o dia a dia. E aí, infelizmente, querido, ano que vem é um ano de terrorismo. Porque não tem como. Se não reflete o dia a dia, se não reflete a política, o que as pessoas entendem e sofrem no dia a dia, não adianta de nada. Pode estar acima da previsão, sabe? A inflação era tanto, conseguimos um índice melhor. Dane-se, assim, tem que estar refletindo no dia a dia. Isso influencia a macroeconomia, o cotidiano. Não influencia a percepção das pessoas. A percepção, obviamente, das pessoas não tá se preocupando com macroeconomia, né? Pelo amor de Deus. Posso seguir, Fábio? Exatamente. Pode e deve, meu caro colega. Então, bora lá, gente. Esse novo tópico, né, a gente vai falar justamente do Kennedy já no seu governo. Ele toma posse no dia 20 de janeiro de 1961. E no discurso tem aquela famosa frase: não pergunte o que o seu país... não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. É uma frase muito famosa e que a direita do Brasil, acho que, sei lá, de Temer pra frente, a extrema-direita no Brasil especialmente, resgatou e passou a copiar, que a direita brasileira ama copiar os Estados Unidos, é um fetiche impressionante. E essa frase começou a ser bastante replicada aqui no Brasil, né? Eu acho que foi a partir do governo Temer, já acho que não foi nem o Bolsonaro, já foi o governo Temer já que pegou essa ideia, né? É o governo de direita que assumiu, né? Sim, exatamente. Até então era tudo... Exatamente. Então, a partir já do Temer já vem essa ideia já, né? Essa cópia dessa ideia. Porque pode ter essa ideia, que eu acho uma ideia errada, mas pode ter, né? Tudo bem, essa ideia de mundo. Mas por que copia, né? Por que descaradamente, não cria, né? Que não cria sua O própria problema não é ideia. que é uma inspiração, é um copia e cola. Literalmente. Ctrl-C, Ctrl-V. Só faltou a imagem do "o país precisa de você", sabe? Tava quase, né? Os patriotas estavam pedindo uma intervenção, né? De fora daqui, quando o Trump... quando o Bolsonaro perdeu, né? Tava todo mundo, Trump, por favor, salve o Brasil, salve o Brasil. Exatamente. Pois bem. Um outro ponto interessante do discurso foi que o Kennedy pede para a população, né? Para que a população dos Estados Unidos lute contra os inimigos comuns aos homens, que seria, né, nessa leitura do Kennedy, a tirania, as doenças, a pobreza e a guerra em si. Isso é curioso, muito curioso, assim, né? A tirania, pobreza, doença e guerra, porque guerra dos Estados Unidos é o que os Estados Unidos promove no mundo, né? Invade todos os países que eles acham necessário e promovem guerra. E a guerra que eles promovem no mundo, consequentemente, traz pobreza, né? Naturalmente, traz doença, traz um monte de... Você promove guerra civil em um lugar, pobreza e doença vai aparecer. Então, basicamente, ele está fazendo um discurso que, aos olhos atentos, os inimigos do homem é o próprio Estados Unidos. É os próprios Estados Unidos que cria isso. Só que, obviamente, que ele está se referindo aos comunistas, né? Estamos em 1961, né? Então, estamos no auge de uma Guerra Fria. Já estava no período de disputar a corrida espacial e tudo mais. Então tá nesse momento, né? Então, obviamente, que ele tá falando dos soviéticos, dos chineses, etc. E de Cuba, que tinha acabado de acontecer. Mas se você for parar para pensar, quem promove guerra da torto e direito é o próprio Estados Unidos, né? E daí, a gente também tem que pensar, né, que essa noção de democracia também, né, que ele fala, nós somos a maior democracia do mundo, também é uma noção na prática um pouco torta, né? Porque como o Fábio falou agora há pouco, esses cargos políticos, presidente, senador, tudo mais, são normalmente não, quase sempre ocupados por famílias já ricas, já influentes, né? Não tem um Lula que saiu de uma classe operária, de uma metalúrgica, chegou na presidência. Não existe isso nos Estados Unidos, né? Então é sempre uma família muito rica e tudo mais, como são os Kennedys, os Clintons, etc. E até o sistema jurídico deles é meio louco, né? Porque
se você para, só para refletir isso, né, o que o Danilo tá falando. Se você para olhar, por exemplo, quem são os procuradores de cada estado, né, você vai ver que eles têm relação direta com a política. Então, se em Nova York tem um procurador que é democrata, porque é um reduto democrata, você vai ter um outro estado dentro do país que, se for um reduto republicano, é um procurador indicado pelo Partido Republicano. Então, até a justiça, e quando o Trump, é isso que é o louco, né? Quando o Trump ele foi processado agora por vários crimes, a narrativa dele era, não, porque o procurador de tal lugar é um procurador democrata. E não tem nem como você desmontar essa narrativa, porque realmente faz todo sentido. De tão deturpado que o sistema, tanto político como de justiça dos Estados Unidos é, né? E aí é isso que a gente pergunta, né? Como que pode ser um país que o mundo compreende como a maior democracia do mundo, né? Que democracia é essa? É uma coisa completamente maluca e solta. Mas é a publicidade, né? Publicidade é muito bem construída. E Hollywood, né? As séries, toda a estética dos Estados Unidos é muito bem construída. A Fernanda Torres, já passando pro Fábio, a Fernanda Torres, ela tá lá na corrida do Oscar e tal, ela deu uma entrevista pro Jimmy Fallon, e ela citou, né, uma série de uma atriz estadunidense lá, né, e aí ela deu uma cutucada, né, neles, que ela falou assim, vocês americanos, né, fala americanos, mas vocês americanos são ótimos em exportar a cultura de vocês, porque o cara ficou, como assim você conhece tal atriz e tal série? Ele falou, uma coisa que vocês fazem muito é propaganda, né, então, consumir coisas que vocês estão exportando, vocês são ótimos em pregar a cultura, mas todo mundo ri da risada, quem entende a ironia, né? Quer falar, Fábio? Sim, só sobre essa questão da maior democracia, eu acho uma extrema prepotência da parte dos Estados Unidos, ainda mais no contexto em qual o Kennedy falou essa frase, né? Vamos lembrar que naquela época ainda não tinham acontecido os direitos civis, né? Onde finalmente a população negra conseguiria ter civismo puro, normal, como qualquer outra pessoa. Não estamos falando de... E numa teoria ainda também, de algo muito... numa teoria, isso sem incluir o racismo estrutural que o país possui e tudo mais, as suas amarras racistas, mas eu estou falando da parte jurídica, coisa que nem sequer no Brasil, que também é um país racista, multirracial, nunca teve nesse nível como nos Estados Unidos. E chamar de uma grande democracia quando uma população negra nem sequer conseguia votar direito, não conseguia ter acesso ao seu direito de votar, lembrando que nos Estados Unidos o dia de eleição é um dia normal, é uma terça-feira, por aí como exemplo, onde a população que é mais pobre, que tem que ir trabalhar, não vai sair do seu trabalho ou não vai perder um dia de trabalho para ir votar. Ou seja, já não considero isso já muito democrático. Elitista. E aí, puxar a sardinha pro meu lado, a maior democracia do mundo é a Suíça, que é a democracia mais direta possível. A cada 6 meses naquele país tem plebiscito para qualquer coisa. Você pergunta qualquer coisa, assim, vamos fazer um plebiscito. Vamos mudar a rua? Vamos. Primeiro faz o plebiscito e a gente vê se muda a rua. Se a população dizer que sim, aí tudo bem. Aí eu falo, essa sim é a maior democracia do mundo. Não sabia que você era suíço, Fábio. Nossa, Danilo, a gente conhece há tantos anos, você não sabe das minhas origens? Não sabia que você tinha nascido na Suíça. Não, eu não nasci, eu nasci no Brasil. Mas... cutucando o paulista que se acha europeu. Eu nunca me acho europeu, eu sou brasileiro, filho, nunca menti. Tenho ascendência da Suíça, ué. Não sou ítalo paulista que fica... Era isso que eu estava me referindo, né? Aquele paulista que... Não, sou italiano. É que lá em casa a gente só fala italiano, meu. Na minha casa a gente fala português. E suíço. Se eu falar palavrão em português, minha mãe me dá um tapa. Não. Quando muito na casa do meu pai é casado com uma chilena, aí realmente lá em casa você fala espanhol, mas porque aí sim, né? Desculpa a minha ignorância, mas existe uma língua suíça? Ou fala inglês, francês, alemão, italiano, etc? Não, bom, tem sim e não. A Suíça tem 4 idiomas oficiais. O alemão, que na verdade é uma vertente da Suíça, da língua alemã, tanto que se um suíço falar alemão com alguém de Berlim, o berlinense não vai entender nada. Tem o francês, que é meio quase igual ao francês da França. O italiano, que é falado somente num cantão, que é um único estado da Suíça, é o Ticino. E o reto-romanisch ou romanche,
que é uma língua que realmente só tem na Suíça, mas ela é como se fosse quase que um dialeto do italiano. E eu, depois de muito tempo, fui pesquisar essa língua. Ela só virou uma língua nacional no contexto dos anos 30, quando estavam surgindo as potências fascistas, nazifascistas, né? Que, como a gente disse no episódio anterior, que tinha aquela questão chauvinista de fazer a grande Itália, a grande Alemanha. Então, a Suíça, para também fugir e criar uma identidade nacional própria, falaram, ó, tudo bem, a gente fala alemão, a gente fala italiano, mas a gente também tem essa língua que é nossa, que é só nossa, né? Foi um ato muito mais político do que de reconhecimento de uma minoria, porque essa língua fala, sei lá, 50 mil pessoas. Tem cidade do interior de São Paulo que é considerada uma cidade pequena e que tem o mesmo número de gente que os falantes de romanche. Entendi. Então, é um ato político, na verdade, essa língua. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Sempre tive curiosidade sobre isso. Adora, estamos aqui para isso também. E daí, pessoal, nos atendo ao governo Kennedy, especialmente a questão da política externa, vale explicar uma questão da política estadunidense que eu acho bastante importante. Que é a maneira como democratas e republicanos enxergam a política externa. Tá? Os Estados Unidos tem um mito de fundação, que é o que o Fábio já até citou nesse episódio, que é o Destino Manifesto. E o Destino Manifesto ele é muito resgatado até hoje em dia pelos democratas, enquanto os republicanos se apegam mais à doutrina Monroe. O que é o Destino Manifesto? É a ideia, assim, é uma coisa absolutamente maluca, mas que os estadunidenses realmente vê isso até hoje como uma coisa relevante, né? Que é justamente uma ideia onde o povo estadunidense fora o povo escolhido por Deus para levar a sua cultura ao restante do mundo, né? Então, tipo, é um povo superior e com uma cultura escolhida, né? Uma cultura superior e que tem uma missão, um destino, portanto, de exportar essa cultura, como o Matheus falou há pouco, exportar essa cultura para o mundo, né? Então, essa noção de democracia estadunidense, a moral é justamente levar essa democracia estadunidense para o mundo inteiro. Então, o democrata, que se apega mais ao Destino Manifesto, ele enxerga o mundo como um local para, entre aspas, dominar, né? Dominar culturalmente, no caso. Então, o democrata ele tem a perspectiva da política externa mundial. O republicano, ele vai ter a perspectiva... Ele entende também que a cultura dele é superior, blá, 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 mas ele entende que é papel dele dominar, desse ponto de vista cultural, as Américas, né? A América estadunidense. A América é o canto estadunidense do mundo. Então, o republicano ele vai se ater mais ao foco da América, e daí inclui a América Latina, América do Sul, América do Norte, etc. Todas as Américas, portanto. Então, o republicano vai olhar mais para a América em si. Ele vai, obviamente, achar que ele deve ser a principal economia, a principal líder do mundo, só que se atendo menos a questões internacionais de outros continentes. Então, por exemplo, o republicano Trump vai se ater mais às questões latino-americanas, vai focar mais na América Latina, porque entende que a América Latina é dos Estados Unidos, culturalmente falando. Então, é papel dos Estados Unidos, entre aspas, cuidar desse espaço. Mas ele vai se meter menos, por exemplo, numa guerra de Rússia com Ucrânia. Ele vai se meter menos numa questão Israel e Palestina. Ele vai dedicar menos tempo a essa política externa desses locais. Mas ele vai se dedicar mais à questão contra a China. Por quê? A China é hoje quem ameaça culturalmente, ameaça economicamente os Estados Unidos. Então ele não pode deixar isso também. Porque ele, embora ele não vai se focar tanto em intervir diretamente em outros países fora da América, ele também quer que a principal economia se mantenha nos Estados Unidos. Então você pega o último governo Trump e a China não saía da boca do Trump, né? O tempo inteiro criticando e fazendo uma série de publicidades para diminuir a China. Então o racismo amarelo, né? O racismo contra asiáticos cresceu absurdamente no governo Trump. Por conta disso, o governo dele se dedica bastante a passar uma ideia, uma publicidade, uma percepção para o mundo
que a China é suja, a China é perigosa, a China tem trabalho escravo, a China é isso, a China é aquilo, aquilo outro. É uma ditadura, etc, etc, etc. Mas por que isso? Justamente para conter a ameaça econômica que a China oferece aos Estados Unidos. Mas na teoria, pelo menos, o Trump não vai exatamente resolver um problema na Ásia, o problema que os Estados Unidos enxerguem, né? Porque a Ásia, para o republicano, para essa perspectiva de doutrina Monroe, não é um problema que os Estados Unidos têm que intervir fisicamente. Só para complementar, um grande exemplo disso, o que aconteceu agora é que assim que o Trump assume, uma semana antes mais ou menos, o Hamas e Israel entraram num consenso de um cessar-fogo, né? Que foi totalmente mérito do Trump. Não porque ele é uma boa pessoa e ele conseguiu a paz um território, né, que a gente entende como... A gente já falou aqui de Palestina, né? Mas porque ele manda um enviado lá da campanha dele para Israel e pressiona o Netanyahu. Fala, ó, esse pepino eu não quero herdar. Esse daí é problema do governo Biden, que não foi resolvido. E eu não vou herdar essa treta que vocês estão tendo aí. Tanto é que assim que esse enviado vai para lá, e aí ele volta, acontece esse acordo de cessar fogo, né? Que aí todo mundo já ventila. Isso daí é movimento do Trump. Ao mesmo tempo, tava aquela guerra que tá acontecendo ainda nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos tentando proibir o TikTok. Que eles entendem como a questão da segurança nacional, papapá. Trump assume e ele muda um pouco a narrativa, né? Do tipo, não, porque ele tem a questão da liberdade de expressão, né? Que é uma bandeira dele. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa coisa de, tipo, vamos mudar o discurso, né? Não vamos proibir o TikTok. Porém, o TikTok está sendo obrigado agora, está sendo pressionado a vender pelo menos 50% dele para um estadunidense. Por quê? É manter essa guerra que é muito cultural, mas entendendo que vamos tirar o foco de Israel, não vou herdar esse problema, porque o meu problema aqui está nisso. Então, esse novo governo Trump, ele tá tentando fazer isso, né? Ele tá tentando bater de frente com a China de novo, mas usando de uma outra estratégia, né? Uma estratégia que é um pouco mais discreta, né? Teoricamente, é um pouco mais discreta, porque tem a questão das big techs aí que estão entrando e a gente vai tentar entender como é que vai ser o Elon Musk nesse governo, mas que reflete totalmente isso, assim. Eles não estão preocupados com nada além do próprio território deles, mas também com esse hiperfoco na América Latina também, né? Não tá à toa essa coisa da imigração, essa coisa de taxar. Hoje mesmo o Trump taxou, assinou lá o decreto de taxar em 25% a mais, né? México e Canadá. Ele tá numa guerra que é muito cultural agora, para trazer muito mais, evocar mais muito essa doutrina ameaçou mesmo. a Colômbia. Exato. E aí a Colômbia foi lá e peitou. Só também. que, e é isso, ele entende também que se ele pega a América Latina e larga totalmente, a China ganha espaço, né? Exatamente. Então, existe um cálculo aí do governo Trump que está sendo feito, né? E aí ele tá batendo de frente muito com... Ele vai bater de frente com os bilionários, porque eles entendem que eles precisam se apossar de América Latina, né? Principalmente o Elon Musk. Tem essa percepção, né? Por conta da Starlink, pelo menos, né? Tem toda uma história tirânica na cabeça do Elon Musk, né? Mas que reflete muito essa coisa mesmo, de como o republicano olha o próprio estado, o próprio país, mas também o resto do mundo, né? E o Trump, para mim, ele imprime totalmente isso, né? É uma coisa muito louca. Muito evidente. Quer falar, Fábio? Sim, não, só para fazer um pequeno e um rápido divagação sobre essa questão do acordo com o Hamas. Primeiro, eu gostaria que todos os nossos ouvintes ou telespectadores tirem as crianças da sala, mas mais do que mérito do Trump, o acordo é fruto da palmolice do Biden. Porque o Biden criticava a guerra, criticava Israel, criticava a maneira como o Netanyahu estava conduzindo a guerra contra os palestinos, mas ao mesmo tempo falava, tá errado, mas toma aqui munição. Sim, tá errado, mas só toma aqui um Mas aí eu não acho que é palmolice. Tá errado. Eu acho que é mais o que eu vou falar na sua frente, na frente das câmeras é uma coisa, que eu vou fazer por trás das câmeras é outra. Assim. Não acho que não fazia porque não tinha coragem. Só porque relações públicas.
É aquela coisa, eu concordo com essa guerra. Eu acho que é um pouco disso, assim, eu concordo com essa guerra, mas eu não posso mas eu sou um isso, democrata. Eu não posso abertamente também estar nesse... Porque um dos pontos muito... um dos pontos de tensão nesse governo Biden, de narrativa mesmo, é que a gente tem internet hoje em dia, né? Então, a questão pró-Palestina começou a ganhar um outro contorno dentro do próprio território dos Estados Unidos, dentro do próprio Partido Democrata, assim, né? A questão da imigração também. O que a Kamala foi criticada por como ela conduziu durante o governo Biden a questão da imigração, a questão das fronteiras, que era papel dela cuidar, foi uma coisa, assim, que tomou forma, né? Então, tem um cálculo político aí do governo Biden que era, eu concordo, a gente precisa acabar com o Hamas de alguma maneira, mas ao mesmo tempo ainda sou um democrata, ainda tem uma narrativa, é aquilo que o Fábio estava falando, né? Eu vou jogar uma bomba, mas com uma bandeira LGBT junta, né? Porque eu preciso, né, passar uma imagem. Então ainda tinha uma imagem que já estava muito desgastada, porque se tem um lugar de palmolice, que eu vou concordar muito com o Fábio, é na ausência de identidade que esse governo Biden tinha e de como o Biden, e me desculpa os brasileiros, né? Me lembra o Haddad. Zero carisma. Não tem carisma. Compara com o Obama, por exemplo. Exato, não tem personalidade. E ele foi vice do Obama, o Biden, né? Não tem personalidade, não tem nada de identidade. Então, você acaba. Esse governo Biden acaba atacando o estadunidense em 2 pontos. Esse que é a falta de postura e a falta de mão firme durante esses governos, mas também como que ele... A ausência de uma cultura. O estadunidense não é isso. O estadunidense ele é arrogante, ele se acha superior, e o Biden é tudo menos isso. Ele não consegue trazer isso, né? É horrível isso. É verdade. Pra eles é terrível. Pode seguir, Fábio? Você quer complementar? Não, Biden pau mole, por favor, pode continuar. É isso aí. Então, daí, explicando essa questão teórica, né? De Destino Manifesto e Doutrina Monroe, muito importante entender isso, na minha opinião, muito simples. Mas bastante importante entender, e Globo News não fala isso, então a gente está aqui para falar. Nós atendo, então, ao que foi a política externa do governo Kennedy, há um aprofundamento do imperialismo sobre Cuba, em 61. No governo anterior, o Fidel, logo depois da Revolução, viaja para os Estados Unidos para, entre aspas, negociar, né? Tentar conversar com os Estados Unidos. Por quê? O que era Cuba antes da Revolução? Cuba antes da Revolução era uma ilha de verão dos milionários e bilionários estadunidenses, porque ali tinha cassino, comandado pelos Estados Unidos, ali tinha praia, evidentemente, com resorts, etc., comandados pelos Estados Unidos, e mais do que isso, os governos cubanos pós-independência sempre foram aliados a Washington, e mais que aliados, em muitos momentos, eles respondiam a Washington. Então, tipo, tem no início do século XX governos cubanos que, antes de assinar uma coisa em Havana, perguntavam para Washington. Tem a carta do o que você acha? Posso fazer isso? Literalmente isso. Então, era uma coisa um imperialismo muito profundo que acontecia sobre Cuba, né? E durante o governo de Fulgêncio Batista, que é uma ditadura, também era uma submissão muito profunda. Então, quando o advento da Revolução Cubana, o Fidel vai aos Estados Unidos não para bater de frente, não para falar somos socialistas e tal, só para falar assim, ó, nós queremos a ajuda de vocês, nós queremos o auxílio estadunidense, nós queremos fazer relações econômicas com vocês, mas nós não vamos mais submeter ao domínio estadunidense. Né? Foi uma coisa assim, tipo, de uma exaltação nacionalista de um ponto de vista de esquerda, né? Que era bastante comum nessa época. E obviamente, os Estados Unidos não gostou muito de ouvir isso, né? Então, quando o Fidel voltou para Cuba, já começaram as sanções a partir daí. Parar de explorar vocês? Exatamente. Que absurdo, né? Que absurdo. E daí, então, a partir disso, já no governo anterior ao Kennedy, em 1960, já começaram as primeiras sanções contra o governo cubano. E isso se aprofunda a partir do momento do governo Kennedy, isso se aprofunda, né? Então, a partir desse momento, o governo cubano se autodeclara socialista, se alia com a União Soviética, e daí tem uma série de questões. Ali tem a invasão da Baía dos Porcos, né, em 61, que é quando o governo de Kennedy patrocina treinamento de cubanos
contra o Fidel, né? Os cubanos que são basicamente cubanos ricos que fogem para Miami e uma vez em Miami se radicalizam, são treinados pelos Estados Unidos e voltam para Cuba para tentar tomar o poder de volta, né? Invadindo Cuba junto com agentes da CIA e tomam um cacete do Fidel, do Che e perdem essa tentativa de golpe, né? Então ali já tem um aprofundamento do problema e também a crise dos mísseis, né? Que daí é 62 já, né? Que daí são mísseis colocados pela União Soviética, já com esse auxílio forte da União Soviética, colocados em Cubas direcionados para Miami e que causou todo um problema ali, obviamente, né? Miami e Havana são regiões muito próximas às vezes. Então, há um aprofundamento bem forte do imperialismo ali, que já era muito forte, mas que no momento que Cuba se declara socialista, essa tensão aumenta muito, né? Agora, a relação com o Brasil também, eu acho importante trazer que o governo Kennedy, portanto, possui a ideia de levar a cultura estadunidense para o mundo inteiro, e o Brasil faz parte do mundo, né? Então, nesse momento, o Brasil tinha o governo de João Goulart. O governo de João Goulart, na prática, é um governo social-democrata. E um governo social-democrata mais corajoso, por exemplo, que o governo Lula. Então, que também é um governo social-democrata, né? Mas o João Goulart, ele pleiteava, ele aceitava e estava desenvolvendo em seu governo a reforma agrária, por exemplo, né? Que é uma coisa urgente no Brasil há 100 anos atrás, ainda é, e que o João Goulart estava tentando fazer. Entre outras reformas, reforma trabalhista, reforma judiciária, reforma tributária, todas essas reformas estavam sendo feitas nesse governo de João Goulart. Estava tentando ser feitas, né? Não estava de fato sendo feitas, mas haviam discussões, haviam desenvolvimentos desses processos. E muitos protestos na rua, então o governo João Goulart é muito aliado aos movimentos de massa, movimentos trabalhadores e tal. Isso em 1961, 1962. Consequentemente, o Brasil passa a ser muito mal visto pelo governo dos Estados Unidos, né? Só que é interessante que existe um estudo que está num livro, que é um livro muito, muito, muito bom que eu li na faculdade, que é de um autor chamado René Dreyfus. O nome do livro é 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e o Golpe de Classe. Um livro publicado em 1980. E esse livro mostra como os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, ele patrocinou um estudo sobre o Brasil, estudo social sobre o Brasil, e esse estudo falava que o Brasil é um país democrático, porém com uma economia bastante atrasada, uma economia capitalista bastante atrasada, é bastante dependente do centro financeiro do mundo, né, Estados Unidos, Europa e tal, e que a única forma desse país, o Brasil, se desenvolver e deixar de ser dependente é fazer as reformas que o governo João Goulart está querendo fazer. O estudo não falava em momento nenhum de socialismo, tá? Falava de um desenvolvimento de um capitalismo autônomo do Brasil. Pois bem, isso foi para os Estados Unidos. Está publicado lá, tá publicado na Biblioteca Nacional Estadunidense, de conhecimento público, dá para ir lá pesquisar e tal. Só que daí o governo dos Estados Unidos pegou essa documentação e falou, comunistas. E daí, então, o governo João Goulart passa a ser visto como um governo comunista, né? Um governo de uma esquerda perigosa, revolucionária, cubana e tudo mais. Passa a perseguir a CIA, nesse momento, passa a perseguir políticos brasileiros, entre eles Leonel Brizola, por exemplo, passa a ser seguido em Porto Alegre pelo governo estadunidense e tal, algo bastante forte assim mesmo. E o governo estadunidense chega em 64 com o patrocínio de um golpe militar no Brasil. Um golpe que não é militar apenas, né? Empresarial militar. Então, os Estados Unidos, a política externa do governo Kennedy, aí o Kennedy já tinha morrido, né? Só que ainda era o governo dele, né? E, portanto, a política externa é a mesma, né? Ao patrocínio de um processo já iniciado em 62, um processo de treinamento de militares brasileiros e de patrocínio financeiro para empresários estadunidenses e empresários brasileiros para
o desenvolvimento desse golpe. Então, quando acontece o golpe em 31 de março de 64, existia exército estadunidense no mar brasileiro, assim, sabe? Então, tipo, o que, por exemplo, aconteceu no Chile em 73, onde houve uma resistência popular, né? O exército estadunidense bombardeou a Santiago, né? O exército estadunidense ajudou o exército chileno a dar o golpe, né? Tipo, e ajudou na prática, né? Não só em treinamento e tal. Mas o Brasil teve todo o background ali, né? A ajuda por trás dos bastidores. Nos bastidores, né? Mas também tinha o exército esperando ali. Tinham militares estadunidenses esperando para caso fosse necessário ajudar. Então, isso fez parte da política externa do governo Kennedy, né? Então, mostra de fato também uma ação imperialista muito grande, né? Tanto é que se você entra na TV Brasil, você vai ver alguns documentários sobre a ditadura militar, inclusive, que diz que tem áudios, né, e documentos que mostram que, por exemplo, o Castelo Branco foi um movimento muito específico, né? O governo Castelo Branco foi um movimento muito específico dos Estados Unidos. Eles trocavam muito essa inteligência e informação de quem é um bom presidente dentro desse regime pra gente aqui, né? E Castelo Branco, ele era o governo mais ligado, inclusive, aos Estados Unidos. Aliás, o governo depois que foi mais ligado aos Estados Unidos, depois do Castelo Branco, foi o governo Bolsonaro, inclusive, né? Depois do Castelo Branco, era o governo Bolsonaro, que era um dos governos mais ligados aos Estados Unidos, aos interesses. Mas é para ver o tamanho desse imperialismo, tanto na América Latina, mas como que era tão complicado e como a interferência era tão forte no Brasil, assim, desse governo do Kennedy. Porque ele morre, mas o interesse continua ali, é estadunidense, né? O imperialismo, ele não morre junto com o Kennedy. Exatamente. Você quer falar, Fábio? Você tava coçando a cabeça. Você tá no mudo, tá no mudo. Mas eu fiz a leitura labial. Desculpa, é que eu deixo no mudo para eventuais barulhos não interferirem na sua fala, mas só tava coçando a cabeça e tava falando tão bonito que eu não quero atrapalhar. Pois. Então, dentro desse processo, por exemplo, esse é o processo que leva ao golpe empresarial militar no Brasil, beleza? Com total participação do governo Kennedy, do governo estadunidense. Ok. Mas depois do golpe também tem a Aliança para o Progresso e o Corpo de Paz, da Paz, né? Que é um programa de auxílio econômico, basicamente, ao governo empresarial militar brasileiro, né? Então, tipo, como os Estados Unidos, além de ter preparado o golpe, ter treinado militares brasileiros, mas eles também ajudaram financeiramente a botar dinheiro na economia brasileira para contrapor, né? Porque não adianta nada dar o golpe e a economia continuar um lixo, sabe? Tem que contrapor, e também tem uma série de outras mudanças que fizeram com que a desigualdade aumentasse profundamente no Brasil nesse momento, mas que a economia, os números econômicos crescessem. Mas isso só foi possível com o auxílio estadunidense, né? Então, o processo de imperialismo estadunidense no Brasil nesse momento é muito evidente, muito, muito evidente. Tanto de uma derrubada de um governo, da colocação de uma ditadura para evitar que um crescimento de ideias socialistas, por exemplo, que estava acontecendo em toda a América Latina, mas também de um auxílio econômico para fazer esse governo fazer sentido aos olhos da população, por exemplo, né? Da população não guerrilheira, né? A população que não tinha esse conhecimento naquele momento, para fazer sentido para essa população, né? Então é um processo imperialista contra o Brasil. Eu decidi trazer o Brasil porque, né, é o nosso país, para servir de exemplo, né? Mas também, então, tipo, como eu falei lá, o Kennedy é um democrata, né? Então, ele se volta contra a América Latina, e daí eu falei aqui, portanto, Cuba e Brasil, mas também tem a questão do Vietnã, né? Que nesse momento há um apoio do Kennedy à guerra do Vietnã. Então, leva a ação imperialista sobre o Vietnã também, né? Então, tudo isso que a gente está falando de América Latina, toda essa ação que a gente se ateve aqui nos últimos minutos, também vai na Ásia, também vai no Vietnã. Então, é um processo... E daí, no Vietnã, tem toda a questão da guerra do Vietnã em si, que, como sabemos muito bem, os Estados Unidos tomam um lindo de um cacete, né?
Mas que a gente tem um episódio sobre isso, inclusive seria um bom momento no futuro próximo pra gente regravar, né? Certo, Fafá? Daí, pessoal, então, assim, a gente colocou 3 exemplos aqui de política externa, que eu acho que resumem bem, né? Cuba, Brasil, que é o nosso país, e Vietnã, para mostrar como que essa ação imperialista, como que o governo Kennedy via a política externa, e como não era uma coisa só de América Latina, só de questões de uma luta contra um comunismo específico, e sim mundial, né? Então, pegava a América Latina, mas pegava a Ásia também, né? E pegava outras partes do mundo, mas para não ficar muito grande, vamos nos ater apenas a esses 3. Agora, em relação à política interna do governo Kennedy, daí é uma questão interessante, assim, porque daí tem uma música do Dead Fish que ele fala, que é uma banda de hardcore punk que eu gosto bastante do Brasil, e é uma letra que ele fala paz pra mim e guerra pra todos vocês, né? Que é basicamente o que os Estados Unidos faz, né? Buscar um desenvolvimento interno, mostrar, né, entre aspas, uma democracia interna ali, um país desenvolvido, e tacando guerra no mundo inteiro, né? Então, o governo Kennedy, ele passa, como a gente disse antes, tá nos anos 60, no momento de luta pelos direitos civis muito profundamente nos Estados Unidos, e o Kennedy ele passa a apoiar uma mudança em relação a isso, né? Então, ele passa a apoiar o maior, sei lá, maior direitos à população negra, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é muito importante a gente ressaltar aqui, que eu acho o seguinte, eu acho que é uma leitura da história clássica em relação a isso, que coloca o Kennedy como se fosse um progressista e tudo mais em relação a isso. E eu coloquei um paralelo com a história do Brasil, que é o governo Vargas em relação às questões trabalhistas, né? Porque na história do Brasil, o que acontece? Durante o governo Vargas, há o desenvolvimento da CLT. E a historiografia tradicional, e isso fica muito na cabeça das pessoas, coloca o Vargas como um aliado da classe trabalhadora, né? Porque o Vargas deu direito ao trabalhador. Mas... Só que o Vargas ele não deu direito ao trabalhador. O Vargas ele soube ler politicamente a situação do Brasil naquele momento e usou isso favoravelmente à própria imagem. Então, o que ele fez? Ele pegou a greve 17, que é uma greve gigantesca no Brasil, a greve geral de 1917, onde a classe trabalhadora, especialmente comunista e anarquista, parou São Paulo e Rio de Janeiro por 2 meses. Então, assim, São Paulo e Rio de Janeiro é basicamente toda a classe trabalhadora do Brasil, né? Tinha um pouco em Salvador, tinha um pouco no Rio Grande do Sul, mas muito pouco. Era principalmente concentrado em São Paulo e no Rio, né? E os trabalhadores pararam o país por 2 meses, né? Então, tipo, uma greve... Imagina isso acontecendo hoje em dia, né? O colapso que não ia ser. Então, é uma greve muito profunda. Só não foi maior porque o país era muito agrário ainda, né? Então, se parar a indústria naquele momento, não tinha uma força tão grande como tem hoje. Mas, mesmo assim, para a época, foi um momento muito importante. E também, depois de 17, ao longo dos anos 20, dos anos 30, em 24 é criado o DOPS, né? Departamento de Ordem Social e Política, e que é basicamente um departamento onde se tortura, se prende, se mata, e que vai perdurar até o fim da ditadura civil-militar brasileira, né? Então, em 24 é criado esse órgão justamente para reprimir os trabalhadores em luta, né? Que mostra que os trabalhadores estavam em luta, né? Então, essas conquistas da CLT dos anos 30, 40 e tudo mais, elas não são, como a historiografia tradicional trata, elas não são presentes do Vargas, né? Elas são fruto de uma luta de décadas da classe trabalhadora brasileira. A mesma coisa são a luta dos direitos civis estadunidenses. As ações do Kennedy são consequências do que ele estava percebendo de um aprofundamento enorme dos protestos da população negra estadunidense, que estavam protestando cada vez mais, e esses protestos são cada vez mais violentos, causando cada vez mais questões para o status quo estadunidense, e que o Kennedy percebeu, putz, é melhor eu tentar frear isso. E como que eu vou frear isso? Começar a abrir a questão. Mas não é que ele é um antirracista. Longe disso, sabe? Então, a historiografia tradicional, e especialmente essa política que os Estados Unidos se esforçam em enaltecer os seus próprios políticos e presidentes, e transformá-los como heróis, né?
Se você lê a pesquisa, assim, se não for uma pesquisa acadêmica, se for o Brasil Escola, por exemplo, vai colocar o mérito dos direitos civis no Kennedy, e não na luta do povo negro estadunidense. E o mérito é do povo negro estadunidense. Eles que conquistaram esses direitos. E não um presidente branco que assinou o negócio. Ele assinou porque, se não assinasse, pelo amor de Deus, olha o que estava acontecendo. Tinha Panteras Negras, por exemplo, ganhando uma força política enorme nesse momento. Então, eu acho bom a gente ressaltar isso, justamente isso, tirar esse protagonismo que a historiografia tradicional traz do Kennedy e colocar em quem realmente tem o protagonismo, né? que são as pessoas que se organizaram naquele momento e lutaram por isso, tá? Então, por exemplo, em 62, o Kennedy ele manda agentes federais escoltarem James Meredith até a sua sala de aula na universidade. Porque o James ele conseguiu, na justiça, o direito de estudar numa universidade. Ele era um homem negro. E o Kennedy, ele determina que os agentes federais cumpram a lei. Só que aí é que é interessante, ele não fez nada revolucionário, o Kennedy. Ele apenas obrigou a polícia, os agentes federais, no caso, a cumprirem a lei, o que o juiz tinha determinado. Seria revolucionário se ele fosse contra a lei. Por exemplo, a lei fala que não, ele vai, não, faz isso. Isso daí talvez seria um mérito, mas ele apenas, é um presidente obedecendo a lei. Nossa, que incrível, sabe? Não é exatamente uma revolução isso, né? Então, embora ele tenha sido, de fato, progressista para a sua época, eu não acho que isso seja algo de muito mérito. Porque trazendo o Vargas de novo pro debate, assim como o Vargas, entre aspas, né, por favor, deu a CLT, ele estava torturando o trabalhador ao mesmo tempo no DOPS, né? Sim, ele estava acompanhando, como você disse, o movimento da época, né? Em 63 tinha a marcha, que é a mais conhecida, a marcha por direitos civis, que são 200 mil pessoas caminhando em Washington para pedir mais emprego e liberdade. Que o Kennedy foi contra, inclusive. Exato, e é onde o Martin Luther King faz o famoso discurso dele, do I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Que ele vai falar desse sonho de uma nova América, né? Onde pessoas negras e pessoas brancas convivem com os mesmos direitos. Então, ele estava, além de estar fazendo o mínimo, né? Que é isso, né? Obedecendo à justiça, ele estava acompanhando o movimento que era da época. Uma hora ou outra, as pessoas negras iam conquistar direitos, até porque, vamos lá, só voltando, Martin Luther King, ele não era um homem pobre. O pai dele fazia parte de uma espécie de clube, vamos colocar assim, mas de uma organização, essa é a melhor palavra, de uma organização que pegava os afro-americanos mais ricos da época ali, né? Era um pastor batista, tudo bem, tem a questão da igreja, mas era um empresário. Martin Luther King, ele seguiu a trajetória do pai, também virou pastor batista, mas tinha dinheiro. Então, assim, é também um movimento de que existem negros ricos nesse país e eles vão fazer valer a vontade deles, porque não é um país do capitalismo, eles têm dinheiro para fazer isso. Então, é também ter uma certa antecipação de futuro, de tentar entender o que vai acontecer e não ir contra a maré, porque pro governo dele seria péssimo ele ir contra a maré. O mérito dele foi perceber o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo da questão do Martin Luther King, entender que, ao mesmo tempo que tinha o movimento de negros ricos, inclusive o Luther King, tinha os Panteras Negras cada vez com mais força. Cada vez o Malcolm X explodindo. E que vai se intensificar a questão dos Panteras Negras nos anos 70, porque é uma coisa assim, de entender que ou a gente resolveu a questão do apartheid, né? Rosa Parks, 1955, que começa esses movimentos da desobediência civil. Tá bom, vamos acabar com o apartheid, mas se não acaba também, a iminência de uma guerra civil é muito grande. Exatamente. Porque você tem o Panteras Negras desse lado, e o que difere o Partido dos Panteras Negras dos outros? Eles pegam a Constituição dos Estados Unidos, entendem esse direito ao acesso, né? Você tem direito a ser autodefesa, então você tem direito também de portar uma arma, e eles invertem a lógica. Se a polícia tá me matando, então eu vou me defender. Vou evocar o direito que tá na Constituição de me defender. Então a iminência também de uma guerra civil era muito, muito grande, porque se Panteras Negras tá entendendo que eles precisam pegarem armas para se defender, que é o que eles fazem contra os supremacistas brancos, contra a Ku Klux Klan,
Sim, ou o governo Kennedy caminhava para isso, para tentar elucidar pelo menos ou resolver, ou aconteceria uma guerra civil muito maior do que teve, né? Sem falar que os Panteras Negras passam a ter uma orientação marxista. Então, além de tudo, eles passam a ter uma orientação de uma revolução de não só de direitos civis, mas como de superar o capitalismo. Então, olha se o Kennedy não tem essa percepção, olha que bonito não seria o futuro. O buraco, a Angela Davis, que é uma das Panteras Negras mais conhecidas e mais antigas que está viva até hoje, foi inimiga número 1 dos Estados Unidos durante muito tempo. Exatamente. É membro do Partido Comunista até hoje. Quando foi pra prisão pregar, falava do comunismo dentro da prisão. Então, assim, é isso, assim, é se antecipar. Ou os Estados Unidos evita, ou em algum momento vai dar ruim isso daí. Exatamente. Então, eu acho que nós nos esforçamos aqui nesse ponto para colocar os pingos nos is, porque o que tem na internet, especialmente, de enaltecer a figura do Kennedy e colocar como, tipo, isso, essa ideia do herói, do paizão, né? De colocar, olha como ele é bonzinho, ele deu os direitos civis à população. Deu cacete, né, gente? Igual a Princesa Isabel. Ela assinou a Lei Áurea. Que linda, que bela. Isabel. Exatamente. Tem essa figura do bonzinho, do todo mundo racista e ele é progressista. Cacete, né? Cacete. Então, nós nos esforçamos aqui nos últimos minutos para quebrar essa ideia e botar mérito a quem tem mérito, ponto. E o único mérito do Kennedy foi saber ler o contexto histórico que ele estava vivendo. O que é um mérito, de fato, porque tem muita gente que não sabe ler, né? Mas ele conseguiu perceber o que estava acontecendo em volta e como o Matheus falou, se precaver, né? Se antecipou, para não perder o status quo, de fato, né? Se antecipou, justamente. Se vocês não tiverem mais nada para falar, eu vou seguir com a morte do Kennedy. Pode? Chega logo, que é a parte que eu mais tô querendo chegar. A fofoca? Aqui, se a gente tivesse se não tivesse o Fábio aqui, eu ia colocar o meme do Paulo Gustavo, que tipo, coitado, que barra, sabe? Coitado. Tipo, morreu. Tá. Não sou um grande fã do Kennedy, vocês me desculpam. Não sou muito fã dos Estados Unidos também. Nem percebi. Não, nossa, nem percebi. Em nenhum momento eu percebi essa intenção, Daniel. Eu achava que você era um fanzaço. Os ouvintes mais antigos do podcast sabem que eu sou um latino-americanista. E, portanto, eu sou bastante anti-imperialista estadunidense. Vamos lá. No dia 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy foi a Dallas, no Texas, desfilar em carro aberto para os seus apoiadores. Não sei se foi uma boa ideia, sinceramente. Dallas, no Texas... A gente tá sabendo que não. Porque, assim, Dallas, no Texas, como o Fábio disse, é um estado ao sul dos Estados Unidos com um histórico bastante racista, né? E não é um racista, assim, tipo, Moema em São Paulo, sabe? É um racismo muito... É Ku Klux Klan, assim. É um racismo que o cara não tem vergonha nenhuma de dizer que ele é racista. Então, não é esse racismo brasileiro que a pessoa fala, né? Tipo, tem até amigos que são. Porra nenhuma. Ele não tem amigos que são. Então, é um racismo muito mais evidente, muito mais violento. Galera veste literalmente a roupinha branca, com capuz, vai na porta de gente negra e queima a cruz. Exatamente. A cruz pegando fogo. Exatamente. Esse é o nível. Quando não amarra o pé do cara e sai dirigindo. Exatamente. Com a anuência da polícia. Que não é igual aqui, que é uma coisa velada. Que são 50 mil reciclagens. Era tipo, a polícia ajudava ainda. Exatamente. Então, é uma região onde um presidente que está trabalhando junto com uma legislação mais solta para direitos civis, por exemplo, nesse momento ir para o Texas em carro aberto, acho que não foi uma boa ideia para ele. Mas fato é que ele vai, né? E daí é um carro aberto, e daí tem um momento onde no percurso tinha que fazer uma curva muito acentuada, e portanto o carro desacelera muito para fazer a curva, e nesse momento se escutam disparos. E é muito interessante, sim, porque esse caso, na minha opinião, quando eu estava lendo o caso da morte do Kennedy, estudando para isso, né, ele mostra um despreparo da segurança pública ali muito grande, assim, sabe? Porque acontece um disparo
e o segundo disparo, sei lá, 5 segundos depois. E nesses 5 segundos depois é só causa. Então, tipo, a segurança pública ali do presidente, sabe? Ela não estava preparada com a possibilidade de acontecer um atentado, sabe? Sendo que, pelo amor de Deus, é Estados Unidos, sabe? As pessoas compram arma no Hortifruti, sabe? Então, então assim, isso vai um pouco contra aquele mito da maior democracia do mundo, muito segura, muito isso. Porque estamos falando do presidente da República, né? Então, acontecem os disparos, né? E daí, um disparo acerta o Kennedy, mas de uma maneira não fatal. O outro acerta o motorista não, desculpa, um dos seguranças, na cabeça, mas não é fatal, ele sobrevive numa cirurgia e tudo mais. Naquele momento ele é abatido, mas não morre, né? E o terceiro disparo é na cabeça do Kennedy e fatal. Entre o primeiro disparo e o terceiro são em torno de 8, 9 segundos. Que é pouco do ponto de vista, sei lá, do nosso dia a dia, mas do ponto de vista de um caos ali é bastante tempo. Né? Entre o primeiro disparo e o último, que é o fatal, é bastante tempo. E que mostra que, de fato, não tinha uma segurança muito clara, assim. Porque, tipo, daí fica procurando, sabe? Não me parece um evento muito bem preparado. E, se eu não me engano, um dos disparos também acertou o governador. Porque tinha um governador com ele dentro do carro, na frente do carro. Então, um dos disparos acerta o governador, que tava com ele lá dentro do carro. O governador sangra. Ou seja, a segurança também não estava desatenta. Exatamente. Tava ali, as coisas estavam acontecendo. Estavam acontecendo. E daí, é interessante justamente isso, que isso me chamou muita atenção, porque isso vai muito contrário a Hollywood, assim, né? Aquela coisa do estadunidense super-herói, super preparado para tudo, assim, né? E aí, estamos falando do presidente dos Estados Unidos, né? Então, tem esses disparos, o Kennedy acaba tomando um tiro na cabeça, que é um disparo bastante, assim, tem umas partes dos relatos que eu li sobre o assassinato em si, que eu acho que não vem ao caso eu trazer essas informações pra cá, que são um pouco grotescas. Fofoca! Assim. Não é nem fofoca. Eu sei o que é. Um troço meio gore, assim, que eu não sei precisa. O que é. Assim. Mas tem imagem também. Tem imagem. Então assim, se vocês quiserem uma coisa mais gore, assim, vocês jogam no próprio... É uma imagem impressionante, mas... No próprio... Sei lá, o Wikipedia tem, assim, você não precisa nem ir em... Gente, o YouTube não tá censurado, não. Vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver a cena. Então, assim, é bem forte. E o relato da esposa é bem forte, bem nojento também. Então, mas assim, não vou botar isso aqui, porque não acho que precisa. Mas é só imaginar, né? O cara te dá um tiro na cabeça. E daí, cerca de 80 minutos depois, o assassino foi identificado pela própria polícia do local, né, de Dallas, como Lee Harvey Oswald. E ele era um cidadão texano, né? Ele comprou a carabina usada no assassinato por $19,95, o valor da época. O valor corrigido, eu tive o trabalho de pesquisar. Entrei no site de conversão de valores de acordo com a inflação dos Estados Unidos da época para atualmente. Fica mais ou menos 10 vezes mais. Então ele pagou, teria pago $199,50, que isso hoje em dia em real dá mais ou menos uns R$1.200. Bem pouco para uma carabina, né? E ele comprou pelo correio, né? Ele comprou um anúncio de uma revista especializada em armas dos Estados Unidos. Então tira um negocinho ali, faz o pedido, manda pelo correio e recebe a arma pelo correio. Então, tipo, olha que loucura que é os Estados Unidos, né? Daí, essa facilidade, esse livre comércio fez matar o presidente, né? Que delícia. Impressionante. Receber em casa já. Pelo correio, uma carabina, tá ligado? Que loucura. Por pagando, porra, $200. É muito bizarro, né? Então o assassino é preso 80 minutos depois do crime. E daí, 2 dias depois, durante seu translado, né? Já que é um crime federal, né? Contra o presidente, ele é assassinado. Né? Ele é assassinado por uma outra pessoa raivosa por ter matado o presidente. Né? Então, a parte triste disso é que isso aumenta profundamente as teorias de conspiração, né? Porque nem se aprofundar em investigação o governo pôde, né? Porque 2 dias, né? Interrogou ele por 2 dias, depois morreu e pronto. E daí as teorias de conspiração que os Estados Unidos adoram, né? Especialmente essa gente de direita, nossa senhora, né? E como é seguro, né? Como é seguro os Estados Como é Unidos. seguro, justamente, né? O cara assassina o presidente em público.
Daí esse cara é assassinado 2 dias depois. Nossa, que país, de fato, muito seguro, muito democrático. Primeiro mundo, velho. E beleza, é assassinado e tal. E daí temos um fato peculiar que eu vi aqui. Isso eu achei uma coisa louca, assim. Louca, louca, louca. Que 5 presidentes dos Estados Unidos foram mortos enquanto ocupavam seus cargos, né? Então são eles o Lincoln, né? James Garfield, que eu nem sabia que existia um presidente com esse nome. William McKinley e o Kennedy. E o fato interessante também é que a partir da primeira morte até a última, porque assim, teve 5 presidentes assassinados e teve vários presidentes que morreram no cargo, mas não assassinados, morreram, sei lá, de infarto e tal. É que existia um padrão, isso é uma maluquice, assim, o pessoal que é esotérico pode pesquisar sobre isso. Que existe um padrão, assim, de a cada um número X de anos morrer um presidente, sabe, estadunidense. Então, sei lá, a cada 20, eu não lembro a diferença de tempo, sei lá, a cada 20 anos morre um, sabe? Dentro do recorte, né, do século, sei lá, de 1840 até o Kennedy, até 1960, né? Então tem 20 anos, conta ali, morre um. Mais 20 anos, morre outro, sabe? É uma loucura, assim. Muito, muito esquisito. O pessoal que gosta de numerologia... Teorias. Nossa, pode se esbaldar com isso, né? E daí, beleza, daí a gente chega... Então, a morte do Kennedy é essa, né? Envolta nessas questões, nesses fatos específicos. E agora vamos o Fábio quer falar. Eu iria para as teorias. Pra fofoca. A fofoca. Então, antes de justamente entrar na teoria da conspiração, eu acho que alguns fatores que precisam ser relevados sobre a questão da morte do Kennedy, o ato em si. Primeiro, já existia um histórico antes do Kennedy de morte de presidentes, atentados contra presidentes. Você mencionou aqueles que conseguiram lograr, me apropriando da palavra em espanhol, alcançaram de fato a morte dos presidentes, mas teve outras tentativas. Isso não era algo novo. Mas a morte do Kennedy, ela representa realmente uma virada na questão de política de segurança dos presidentes dos Estados Unidos. Para quem não sabe, qualquer presidente dos Estados Unidos que já ocupou alguma vez o cargo, seja por 2 segundos, tem direito a serviço secreto para o resto da vida. O serviço secreto é aquele que justamente que fornece segurança para os presidentes. Eles não podem dirigir. O carro presidencial, que é conhecido pelo alcunha, o apelido de A Besta, que é literalmente The Beast, ele é um carro que, assim, sobrevive a bazuca, tem tanque de oxigênio. Hoje é mais do que proibido um presidente andar de carro aberto, um conversível. Pelo menos dessa vez aprenderam a lição, né? Enfim, teve uma série de mudanças na própria política de segurança do presidente depois do Kennedy. E a própria imagem, o vídeo, acho que todo mundo que nos segue já viu alguma vez o vídeo dele sendo morto, aquela coisa icônica da Jacqueline Kennedy, naquele vestidinho rosa, que ela pula ali para pegar a mão do segurança, o segurança sai correndo, pula no capô, e o carro sai em disparada. É uma cena icônica, que a própria cultura de Hollywood vai usar e reabusar dessa imagem, e pronto. E isso para além, claro, da questão da facilidade que é ter uma arma, principalmente no estado do Texas, porque uma coisa que acho que faltou ser mencionada é que a política de armas é estadual. Cada estado tem a sua maneira. Tem estado que você não pode nem pegar numa pistolinha. E tem estados como o Texas, onde você literalmente... O Danilo falou isso, mas não estou mais de brincadeira, mas eu vou falar o literal. Você consegue comprar uma pistola no Walmart. Literalmente, você ganha no chá de bebê da Uhum. criança já, uma pistolinha. Se a pistola é menina. Já ensina a criança o caminho que ela tem que andar. Dá pra plantar um pé de AK-47. Exatamente. Não, muito comunista, muito comunista. É, muito comunista, verdade. Tem que ser uma correspondente não dá. estadunidense.
Uma M16, talvez. Eu não entendo porra nenhuma de arma, então. Não, Ok. e falando sobre segurança dos Estados Unidos, o Fábio trouxe coisas legais. Eu tava lendo sobre a posse do Trump, por exemplo, né? Você vê que o carro tem uma porta dessa grossura, de tão blindado que é. E além disso, tem uma bolsa de sangue, com sangue do presidente dentro do carro. Caso ele tome um tiro, alguma coisa, e precise de uma transfusão, a transfusão é feita dentro do carro, a caminho do hospital. Não espera nem chegar. Tem que estar com a bolsinha de sangue ali. É uma coisa assim, que o protocolo foi de 0 a 30 mil. Um outro fato curioso é que toda vez que um presidente dos Estados Unidos vai fazer um discurso ao ar livre, muitas das vezes a gente não percebe, até porque na televisão não dá para se notar muito bem, mas tem uma película de vidro entre o presidente e o público, literalmente a prova de balas, para evitar também algo do gênero. Eu vi agora recentemente, já faz coisa de quase 2 meses, o Joe Biden, quando ele era presidente, fez a primeira visita, e a única visita dele no continente africano, em Angola. O fato de Angola ser um grande produtor de petróleo, eu acho que é somente uma mera coincidência. Sem dúvida. Até porque eles têm muitos diamantes também, né? Então, não é só petróleo que eles querem. E aí eu achei engraçado que eu já sabia dessa película de vidro, mas a de Angola era tão grossa e tava meio sujinha ali que você notava super bem o vidro do Biden, e aí parece aquela cena meio, né, animalesca, né? O Biden com uma gaiola para se proteger ali, e ficou assim muito, muito evidente essa discrepância do vidro. Eu achei assim curioso, né? Tenho 2 amigos meus angolanos que comentaram que Luanda parou, por sinal, quando o Biden chegou. Assim, meu amigo falou que ele demorava 1 hora para chegar no trabalho e demorou 5 horas. Foi uma coisa absurda. Imagina isso acontecer em São Paulo parar, e já recebemos um presidente no São Paulo, me lembro em 2007, o Bush. Por sorte, não tinha que me preocupar muito com o trânsito naquela época, então. Mas se fosse de hoje, e ainda chovendo, aí pronto. Quem é de São Paulo sabe o lema. É o Papa Choveu, Móvel, o Biden. Tava no Papa Móvel. O Papa só anda assim, com coisa blindada. O Papa Móvel também, que é fruto de um atentado contra o João Paulo II, que desde então nunca mais deixaram o Papa andar num carro normal, até o Francisco. Ele é mais humilde e andava nos carros popular. E abre as asas aqui, né? O Trump acabou de sofrer Aí, a teoria, um atentado, né? Tendo o serviço secreto à disposição. Tomou um tiro de raspão na orelha, nos ouvidos, né? E gente morreu no comício dele, né? Porque aquele tiro que acertou ele, inclusive, não tinha sido o primeiro. Teve outros tiros antes que matou gente, mas ele não morreu. Curioso, os fatos curiosos, né? Falando em teoria da conspiração, já que estamos aqui, já que o Matheus deu o gancho, né? A morte do Kennedy, naturalmente, já que o estadunidense adora isso, né? É repleta de teorias, né? Daí, já várias que criaram, assim, em relação a isso. Estamos em 1963, né? Então, é o auge de Guerra Fria, Cuba recém acontecendo ali. Então, obviamente, colocaram a culpa não em Cuba, era um agente cubano. Colocaram a culpa na União Soviética, era um agente duplo da KGB. Colocaram a culpa na máfia, que na teoria, o Kennedy devia pra máfia. Qual máfia, não falaram, mas é a máfia. Como se tivesse uma máfia só, né? Qualquer uma, decide, tira aí. Não sei se é de Nápoles, se é do próprio Estados Unidos, decide não falaram, qual é. não falaram. Qualquer uma. E botaram a culpa também no vice-presidente estadunidense, porque daí ele, com a morte do Kennedy, ele assumiria o lugar, né? Então, quem foi o mandante foi o vice-presidente dos Estados Unidos. Faz todo sentido, né? Essa coisa, né? E isso é interessante, né? Essas teorias são interessantes, porque, assim, seria muito, muito, muito cômodo para os Estados Unidos falar que foi Cuba, sabe? Porque daí ia dar uma justificativa para invadir Cuba, sabe? Então, assim, se o próprio governo dos Estados Unidos não embarcou nessa, foi que provavelmente não foi, né? Então, tipo, porque, assim, tem a faca e o queijo na mão para assumir essa teoria, né? De, foi Cuba, por exemplo. E ter uma justificativa de piorar a situação com Cuba, ou até fazer algo mais grave.
Pode falar, Fábio. É curioso você falar sobre o caso de Cuba, até porque, assim, mesmo que não tivesse sido, aí que tá, independentemente de se foi essa pessoa de fato que matou o John F. Kennedy, ou se não, que provavelmente a gente deve descobrir caso os documentos sejam realmente revelados, se fosse Cuba ou não, os Estados Unidos poderia muito bem acusá-los e invadir, sem saber se é verdade ou não. Os Estados Unidos já fez isso outras vezes. Explodiram as Torres Gêmeas. Quem foi? Foi um cara da Arábia Saudita que mora no Afeganistão. Tudo bem, invade o Iraque. Percebe? O que eu acho que talvez possa até ter passado pela cabeça do Lyndon Johnson, que foi o vice-presidente que assumiu, pode ter passado a possibilidade, aí eu estou fazendo um exercício de uma hipótese mesmo, só que a gente tem que lembrar, isso foi em 1963. Em 62 tivemos a crise dos mísseis em Cuba, e Cuba já estava sendo um estado vassalo, no contexto da Guerra Fria, da União Soviética. A crise dos mísseis, a gente não deu muito importância no episódio, até porque não é o foco dele, mas esse foi realmente o momento que nós estivemos mais perto de uma aniquilação mundial. Não foi uma situação fácil, não foi uma brincadeira, não foi algo assim tranquilo. Então, acho que os Estados Unidos também tinha assim um certo o famoso orifício na mão de não vamos se meter com essa história, não vamos mais tocar nesse vespeiro, porque da última vez a gente quase destruiu o mundo. E assim, ninguém, por mais louco que seja, quer acabar com um joguinho. Toda vez que o Fábio vai tocar no assunto complicado de política externa, ele trava. É impressionante. Pois é, o último episódio falando de fascismo, o Fábio travou e agora também. Ih, rapaz. Sei não, daqui a pouco a gente é derrubado. Daqui a pouco vem a CIA aqui. Eu acho que a minha rede aqui, ela tá com uma propensão... Tá grampeado. Tá grampeado. Não sei. E é só o Fábio, né? É só ele. Então acho que eu não sei se tem a ver... É o Chega. É o Chega. É o Chega. Falando chega, Fábio, chega. Não sei, se eu começar a levantar a mão, ela começa a estabilizar um pouco a internet, não sei, quem sabe? Agora tá boa, foi só na hora mesmo, literalmente. Você tava falando, pô, travou, mas agora tá incrível, tá ótimo. Ai, gente, mas enfim, é só para terminar então, eu acho que é essa questão mais primordial para realmente nunca ter acusado Cuba sobre nada com relação a essa história. A minha questão agora, que eu fico realmente, assim, como até historiador, eu fico muito apreensível, é de ver esses documentos. Eu estou muito curioso, até que eu quero saber a opinião de vocês, porque, assim, são mortes que realmente povoaram a imaginação no século XX, fez a festa em Hollywood, e aí, por finalmente saber o que aconteceu, assim, nos míseros detalhes, acho que vai ser algo interessante. Não acho que deve ter uma teoria conspiratória, evidentemente, porque eu acho que duvido muito. Eu sempre sou o cara mais cético com teoria da conspiração, até quando ela se prova correta, eu duvido muito, mas não sei, vamos ver o que de fato pode nos mostrar sobre aquilo ali, sobre o que de fato chegou à conclusão do governo dos Estados Unidos sobre essa questão. Sinceramente, eu acho que era só um racista. Sabe? Acho que era só um texano racista maluco que... Não à toa, o Trump decidiu soltar o sigilo junto com o assassinato do Martin Luther King. Então, pra mim, é muito evidente o tipo de narrativa que eles estão tentando criar. Que é justamente pensar nesse contexto de tensão racial dos Estados Unidos. São assassinatos próximos também, porque, se eu não me engano, Martin Luther King ele é assassinado ali em 68, se eu não me engano. Então, assim, existe uma proximidade de coisas que são muito grandes. Então, pra mim, a minha leitura é que quando a gente lê o documento, não vai vir só com o documento frio. Vai ter alguma narrativa costurando isso daí. E a decisão de colocar o Martin Luther King no meio dessa história, que pra mim foi uma surpresa. E com tudo que o Trump tá falando sobre política de diversidade, pipipi, papapá, cultura woke pra lá, cultura woke pra cá, que a gente falou
no episódio sobre fascismo, pra mim é muito claro o que ele tá tentando fazer, assim. Eu só tô tentando entender como que ele vai fazer isso. A gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Eu até, talvez seja até desmentir, sei lá, qualquer ligação do assassinato do Kennedy. Ou, são duas coisas, minhas teorias, vou botar na mesa. A primeira é, ou ele vai ligar com a morte do Martin Luther King e criar essa coisa da tensão racial, obviamente, dizendo que as pessoas negras que criaram, né, as pessoas que estavam ali na cultura que ele chama de woke, criaram essa tensão que resultou nesses assassinatos. Ou seja, pegar duas figuras super emblemáticas e falar, ó, essas duas figuras morreram pela guerra que vocês criaram, cultura. Ou simplesmente afastar totalmente esse plano de racial. Então, Martin Luther King não morre pela luta dele pelos direitos civis. E o Kennedy também não morre por isso. É uma outra situação. 880. 880, porque eu não espero nada do Trump de bom. Não espero nada de bom dele. E essa coisa de liberar esses sigilos, são 3, né? Do irmão do Kennedy, os dois Kennedys e o Martin Luther King. Pra mim, aí tem. Aí tem. Não tem como não ter. Fala aí, Fábio, pra gente ir pras dicas culturais. Então, somente para encerrar, um fato assim curioso também sobre essa questão da política de diversidade dentro do governo dos Estados Unidos, que era para contratar pessoas de outras origens, para não ficar aquela coisa só de banho de branquelo lá. Quem implementou isso foi o Lyndon Johnson, que de longe também não era nenhum progressista nessa questão. Ou seja, é uma política feita por uma pessoa que não era lá propriamente uma pessoa progressista, mas que foi uma necessidade dos Estados Unidos, e o Trump está acabando com isso, falando como se fosse uma coisa da cultura woke. Eu acho que até podem existir críticas válidas à cultura woke, mas há uma certa banalização de qualquer tipo de direitos de igualdade racial. É tudo woke agora. É tudo, virou a casa da mãe Joana, tudo virou woke. Ah, meu Deus. Exatamente. O negro quer ter direito. É por culpa dos wokes. Tá vendo aí, ó? Hollywood, é culpa de Hollywood. Aí, ó. Virou uma banalização. E é um exemplo, eu acho que é tremendo essa questão do que foi justamente a política de igualdade do Lyndon Johnson, que de longe não era nenhum cara progressista. Exatamente. Dicas culturais, então, pessoal. É isso? Bora? Digamos. Vou começar, já que eu puxei o gancho, né? Tem uma dica cultural só, musical. O Fábio deve saber já. É uma banda punk estadunidense chamada Dead Kennedys. Muito boa. Tem muito a ver com o episódio. É só isso. Sou eu? Por favor, Matheus. Tem uma série que eu gosto muito, inclusive, que eu comecei a assistir por conta da faculdade, que se chama Mad Men. Que é basicamente uma agência de publicitários nos anos 60, fazendo publicidade. Só que é ótimo, né? Porque todos os episódios são seguidos de muito cigarro. Tem cigarro a cada 5 segundos em tela. Muita bebida, muito uísque. Muita traição, adultério. Tem adultério até não poder mais. Muito machismo. É tudo que era os anos 60 nos Estados Unidos. Mas por que eu tô indicando essa série? Porque eu não lembro qual é a temporada. E aí vai pedir demais pra mim. Mas tem um episódio onde eles são contratados por uma campanha política, e agora eu não lembro se é do Nixon ou do Kennedy, pra justamente, eu acho que é do Kennedy, pra fazer imagem, criar uma imagem, porque era uma disputa muito acirrada, e é um episódio muito interessante, porque é como a comunicação dos Estados Unidos se movimentou para construir uma campanha política, né, e como tudo, no final das contas, era propaganda. Então, é muito bom, assim, essa série. Gosto muito, com todas essas ressalvas de que é muito cigarro, muito adultério, muita droga. Mas mostra muito como a identidade dos Estados Unidos ela é muito criada em volta da propaganda, né? E como tudo se movimenta através da propaganda. É uma série muito boa. Assistam, tem na Amazon Prime Video, se eu não me engano. Fafá? Eu concordo com o Matheus, eu adoro essa série do Mad Men também. Eu tenho que fazer uma meia-culpa, eu sou fumante e eu não consigo assistir o Mad Men sem estar com um maço de cigarro do lado. Não tem como, eles fumam a cada 5 segundos. Não, e os fumantes
que estão nos vendo agora vão saber o que eu tô falando. A gente vê alguém fumar, a gente quer fumar junto. É batata. O que eu acho que você quis dizer, Matheus, sobre essa questão do adultério, da bebida, do cigarro, é que a ambientação foi muito bem feita, porque de fato os anos 60 era só isso. Era homem de família traindo a mulher, chegando em casa, bebendo, fumando, não dando nem aí pros filhos. Claro, tá, gente? Parece que assim, se fosse um mundo só tudo isso, a gente não estava nem sequer vivo no dia de hoje, mas realmente era muito assim nos anos 60. Corroboro muito também, mais fortemente ainda com o Danilo, com o Dead Kennedys, é uma grande banda. O nome só é uma piadinha, não é para pegar os Kennedys, a Cruz, é mais para causar, porque punk é isso, né? O punk surgiu para causar incômodo nas pessoas e falar dos queridinhos dos Kennedys, que era o Bob e o John. Falar o quê? Dead Kennedys? Que absurdo. Ah, meu bem, livre aqui é Estados Unidos. Eu falo o que eu quero. E com essa eles conseguiram manter o nome. Mas a minha dica é... Olha, para falar que não tem nada a ver com o tema, tem sim, porque é um filme. E mostra a cena da morte do Kennedy, mas de uma maneira fantasiosa, que é o Watchmen. É um dos melhores filmes de super-heróis que eu já vi na minha vida. Para você que não gosta de filme de super-heróis, assista porque não tem nada a ver com o que você está acostumado a ver, com Batman, com os Vingadores, não é nada disso. É como se os super-heróis fossem realmente o nosso mundo. E a cena específica que eu falo que um dos heróis do Watchmen é o que mata o John F. Kennedy nessa história, né? Porque ele não é um herói, ele é um anti-herói. Ele é muito pelo contrário que isso. E, putz, é uma série incrível. Também tem uma série também do Watchmen, que é mais sobre um outro personagem, que essa eu não assisti, não posso falar, mas o filme Watchmen, vejam, é maravilhoso, vale muito a pena. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos sigam nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Curtam, compartilhem e se inscrevam, muito importante também. Dá o like. Sigam o Matheus nas redes sociais, porque o Matheus tem um perfil aberto. Eu não tenho, porque eu sou antissocial. É reganhado. Quem quiser entrar, entra. Então, e o Matheus produz bastante conteúdo também, além do Entre Prós, vários outros muita fofoca também. Exatamente. Então, vocês sigam o Matheus também. Se quiser seguir o Fábio também, fica à vontade. E o meu perfil é fechado, então não adianta me chamar lá, porque eu não vou aceitar. Mas é isso. O meu também é fechado. Então, assim, inimigos da vida pública. Mas o Matheus, vocês sigam. É isso aí. Segue o Thiago também, não sei se o Thiago é aberto. É fechado também. Então é só o Matheus. Só eu que sou aberto. No Matheus e pronto. Aberto, sociável. Sigam a Blick também, aqui, a nossa produtora e tal. Exactly. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Abraço, beijos e tchau. Tchau. Tchau, tchau.